Boa tarde, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic e, como sempre, na alegria, estou aqui feliz para receber, me conectar com vocês. E esses primeiros minutinhos aí das 5 até esse horário, a gente dedicou aí com algumas músicas, enquanto nós preparávamos aqui a nossa chegada na rádio, ao vivo aqui da Avenida Paulista. Estamos transmitindo debaixo de uma chuva gostosa em São Paulo. Então vamos aproveitar esse fim de tarde e seguir o convite do Portal da Cura, como sempre, para refletirmos através da vivência de algum profissional ou paciente que vivenciaram as práticas integrativas e terapias naturais de uma forma transformadora, de uma forma positiva e construtiva. Se estamos aqui vivos, juntinhos, nos encontrando em acasos, em encontros no nosso dia a dia e agora na sintonia da Vibe Mundial, é porque temos sim a possibilidade de fazer uma troca valiosa. Então o convite de hoje é pensarmos justamente sobre isso, sobre o desconhecido, sobre aquilo que nos soa estranho, sobre o que é diferente a nós. Então, o quanto no dia a dia nós estamos abertos a receber esse diferente, a compreender esse diferente e, quem sabe, até mesmo aprender com esse diferente. Então, o meu convidado, que é o Rodrigo Zanetti, meu querido amigo e mestre de Reiki, com ele que eu aprimoro essa técnica e aprendo cada vez mais com essa sutil prática do amor, ele vai vir falar sobre isso, sobre o nosso estranhamento do diferente e como se conversar, como se comunicar melhor com ele. E aí, ele vai trazer algumas outras situações para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. O que envolve o nosso medo, o que envolve o nosso julgamento, o que envolve o nosso preconceito. Vamos nos libertar um pouquinho mais e abrir esse coração para a vida. Enquanto isso, ou antes de colocarem ao ar, queria fazer rapidinho aqueles convites para vocês se conectarem comigo ao longo da semana no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde vocês conseguem acessar essa entrevista e as anteriores, e também o site da Associação Estevão e Maria Kovacic. Para aqueles que me escutam aqui pela primeira vez no Portal da Cura, eu, Paty Kovacic, sou voluntária terapeuta, com um grupo maravilhoso, difundindo e levando o acesso de uma prática linda para pacientes com câncer. Então, Estevão Kovacic era um cientista autodidata que desenvolveu uma terapia natural para pessoas que vivem a doença câncer. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais, aliás, convido vocês, se desejarem conhecer um pouquinho mais da história do Estevão, conhecer mais sobre a terapia a qual a gente vivencia e entrega ela à sociedade há 60 anos e oficialmente através da Associação Estevão e Maria Kovacic. Vou passar agora o site para vocês anotarem e meu contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não durmam com essa dúvida, por favor, me mandem um WhatsApp, me escrevam, vamos seguir conectados. O site é aemk.org.br, www.aemk.org.br. No meu telefone é 11 95595 5465, 95595 5465. Lá no canal do YouTube vocês vão ver vídeo de teoria sobre a origem do câncer e a forma de você vivenciar o tratamento. Você está acompanhando a gente aqui ao vivo, pelas ondas da rádio, pelo Instagram, pelo Facebook, sentiu no coração que quer conversar com a gente, escreva ou tenha a coragem de nos ligar. O telefone é 31710221 32624490. Agora vamos seguir em frente. Rô, seja muito, muito bem-vindo e obrigada pelo dia de hoje. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Rodrigo Zanetti, então, aqui no ar com a gente. O desafio foi de trazer esse assunto, né, Rô? De falar sobre as diferenças, falar o quanto a gente, nesse sentimento de estranhar as diferenças, a gente acaba sendo levado pelo impulso do julgamento, do medo, do preconceito. Sim. E fechando a porta para novas oportunidades, né? Sim, na verdade a gente parte sempre do conceito que o que é diferente é ruim, né? Uhum. Então a gente cada vez mais fica sempre focado a gente sempre tenta atrair pra gente o que é igual, né? O que é igual a gente sempre quer fazer amigos que são iguais, conhecer pessoas que são iguais, e a gente acaba rechaçando tudo que é diferente. Hoje você pode ver que a sociedade ela tá tão polarizada justamente porque, assim, vão se formando grupos de pessoas que pensam igual, então quem pensa diferente é seu inimigo, e não deveria ser assim, né? Sim, sim. E por que você acredita que aconteceu esse movimento de polarização, vou falar assim?
Então, tem dois tipos de coisa. Primeiro é pela própria sociedade, pela própria internet. Então, o mecanismo que a internet hoje é feita, ela traz essa polarização. Então, você dá like no que você gosta e você ignora o que você não gosta. Então, ele vai te mostrar cada vez mais coisa do que você gosta. E aí, então, você vai estar rodeado e alimentado de coisas que você dá o like, né? Então, o Instagram mesmo, se você curte muito uma conta, ele vai mostrar cada vez mais aquilo para você. Então, a gente está sendo acostumado pela rede social, pelo algoritmo da rede social, a gostar daquilo cada vez mais e a alimentar aquilo que a gente gosta. Então, o que você não gosta, você deixa de seguir, você não vê mais. Então, você acaba tendo essa polarização pelo social. Tem também a taxa de vibração da Terra, que é a vibração Hertz, que é outro assunto que também está auxiliando hoje a gente vibrar aí de uma forma muito mais polarizada. É até interessante você falar com relação a essa vibração global, né, Rô? Mais cedo, hoje em curso, a gente estava aqui trabalhando e estudando Reiki mais cedo, a gente comentou sobre isso. Agora que vai completar 2 anos, né? Completou 2 anos de pandemia, então o mundo inteiro está nesse movimento, né, de se cuidar, de se assistir, um apoiar o outro em ações sociais, desde prevenção da doença em si e também suporte àqueles que precisam de amparo. E no meio de tudo isso, me inicia uma guerra. É interessante, né? Sim. Na verdade, eu acho que a gente, por mais que a gente não compreenda, e longe de mim falar que alguma coisa dessas é positiva, eu acho que a gente está construindo uma história, a gente está vivendo a construção de uma história. Claro que a gente não pode se comparar com quem está sofrendo efetivamente ou quem sofreu alguma perda na pandemia. Cada um tem aí a sua história para contar, tem as coisas que estão acontecendo, mas eu acho que a gente tá seguindo um curso natural também. O planeta Terra sempre teve, né, praga, doença, sempre teve guerra, que agora a gente está mais conectado, aí vem essa questão da conexão também, então a gente sente mais, a gente sofre mais através também do inconsciente coletivo, né, e do sofrimento do coletivo. Sim, sim. E algo que nós conversamos ainda hoje também é perceber aquilo que é o coletivo, aquilo que é o externo a nós, e o externo à nossa casa, e tentar emanar o máximo possível de vibrações positivas, não trazendo aquela dor, ou... como posso dizer, não trazendo aquela dor para você ou não tornando ela real dentro de você e dentro da sua casa. Difícil separar, né, Ron? Nossa, isso é um ponto que muita gente que vem fazer tratamento comigo, algum tipo de terapia das que eu ofereço comigo, a maioria das pessoas vem reclamando nesse ponto. Que é assim, como é que eu consigo me separar da dor do mundo? Isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim, vamos entrar mais para a questão do holismo, é que através nós nos conectamos com os outros seres também através do sofrimento, né? Eu acho que a gente vê no outro, o outro sofrendo, a gente consegue sentir um pouco até da nossa humanidade, né? Só que nós, sendo alimentados constantemente por notícias ruins, por fatos, por coisas, nosso cérebro ainda está aprendendo a adaptar esse volume de informação. Então, a gente começa a achar que está tudo muito ruim. Então, você começa a viver num modo onde você entra no estado constante de alerta por achar. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sempre esteve acontecendo ao mesmo tempo. É que antes a gente não tinha esse acesso. Sempre aconteceu tudo no mundo. Só que a gente não tinha acesso. Agora a gente tem acesso instantâneo, então nosso nível de urgência aumenta muito. Quando o meu nível de urgência aumenta muito, eu começo a ficar muito mais preocupado, aumenta a minha ansiedade e eu começo a somatizar tudo que o mundo está trazendo para mim. Sim. Então, se eu quero melhorar e eu quero compreender o que está acontecendo, eu não posso me isolar, eu tenho que ver as notícias. Mas quanto tempo do dia eu vou ver as notícias? Quanto tempo do dia eu vou me alimentar dessa fonte de informação? E quanto tempo eu vou também analisar a minha vida? Porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo, mas eu estou sofrendo hoje? Eu parei para me perguntar isso. Como é que está o meu sentimento hoje? Sim. Mas como é que eu vou ser feliz sendo que tem gente sofrendo? Ok. Ótimo. Não é para você sofrer, deixar o outro sofrendo, não ligar para isso. Faça a sua emanação, faça o seu cuidado. Se você é reikiano, faça um reiki à distância. Faça também a sua parte para contribuir com a sociedade. Mas acredite também que não é você a pessoa responsável por salvar o mundo. Então, o que está na sua mão para você poder ajudar naquele momento? Você conseguiu ajudar? Então, você ajuda e agora vai fazer também o que é bom para você.
para você poder também se cuidar, ter um momento de autocuidado, ter um momento de transformação também. Não, e esse é o ponto importante, na verdade, né, Rô? Se você não traz para si um bom alimento, então se você não alimenta a sua alma e seu dia a dia de alegria, de algum prazer, de alguma contemplação, você vai acabar, de fato, mergulhando nessa vibração de sofrimento e de dor coletiva, né? Sim, completamente. Completamente. Você acaba... Hoje você vê muitos, inclusive, relacionamentos terminando por causa disso, né? Sim. As pessoas, elas entram em estado de alerta, porque o mundo tá ruim, não posso ficar feliz. Você viu o que aconteceu? Não, eu não voto na mesma pessoa que você. Não gosto disso, não gosto daquilo. Então, a polarização fica tão grande, inclusive em relacionamento, que as pessoas acabam se separando. Quando, na verdade, as pessoas, né? Nós trazemos o coletivo para dentro da nossa casa, e tem que ser o oposto. Então, a gente tem que se blindar muito também do que a gente recebe no dia a dia. Justamente. Tanto de informação quanto de energia. Tem uma coisa que eu sempre falo nos cursos que eu dou, né, mesmo no curso de Reiki também, que é assim, como é que eu vejo a minha dieta? Minha dieta é só minha alimentação, o que eu estou comendo? Não, a minha dieta é tudo que meu corpo absorve. Então, minha dieta é a notícia. A minha dieta é a notícia que eu vejo, é a notícia que eu escuto, é o que as pessoas estão falando ao meu redor, também é minha dieta. Como é o comportamento das pessoas ao meu redor, se eu estou inserido naquele meio, se eu gosto daquilo ou não. Então, como você está absorvendo o que está acontecendo ao seu redor? É sua dieta. Justamente. Então, vamos cuidar disso. Inclusive, né? O creme que você passa no corpo e absorve também é sua dieta. Justamente. E faz parte da dieta de hoje seguir conectados com a gente aqui na Vibe Mundial, né, Rô? Isso aí. Para alimentar aí seu corpo, né, o seu coração e sua alma com essa conversa gostosa. Comigo, Paty Kovacic, Rodrigo Zanetti, meu convidado aqui no Portal da Cura. Então, vá buscar seu café, seu chazinho e volte já para a segunda parte do programa depois do intervalo. Valeu! Dia termine muito bem e vai terminar muito bem, mas não é com a minha cantoria, não é, Jean? É porque estamos conectados aqui na Vibe Mundial, então seja muito bem-vindo de volta. Ou você que está se conectando agora na Vibe Mundial, seja muito bem-vindo à Vibe Mundial. Eu sou Paty Kovacic e estou aqui com o Portal da Cura, esse programa que convida você a terminar o sábado, que é um dia tão gostoso, refletindo um pouco mais sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas relações e procurar caminhos nas práticas integrativas e terapias naturais para melhorar, harmonizar, suavizar cada uma dessas situações que você pode estar vivendo que seja desafiadora e procurar mais leveza e alegria para o seu dia a dia. A alegria, eu acho que é uma receitinha que eu adoro, por isso que eu sempre trago aqui boas companhias e boas histórias, e a gente tenta enxergar, sim, o que cada uma dessas histórias pode nos apresentar. Então, o programa de hoje é um convite mais ou menos nessa linha, o quanto de diferente, né? O quanto nós estamos abertos para enxergar as diferenças, viver as diferenças entre as pessoas, e aqui eu falei, ouvir histórias diferentes, o quanto a gente pode aprender convivendo com o outro e até mesmo com aquilo que traz um pouco de estranheza ou um pouco de desconforto, né? O porquê que... agora eu estava falando no intervalo com o meu convidado, até porque o porquê que esse momento global tão importante, que deveria ser de união, amor e cura, né, tem se mostrado tão alarmante em outros aspectos nas relações. Então a gente tem uma guerra sendo vivida, grande, mas quantas outras pequenas guerras nós não travamos com essas diferenças no dia a dia. Então, no começo, na primeira parte do programa, a gente falou um pouco das dores e o porquê, né, que para muitas pessoas o isolamento foi cômodo, porque a gente não precisa viver esse desconforto da estranheza, mas o quanto complicou as relações também. Agora eu queria falar um pouco mais com o nosso convidado, que é o meu mestre querido do Reiki, amigo Rodrigo Zanetti. Indico vocês para conhecer a escola dele, a história dele. Mais pro final do programa eu vou dar todas as indicações, mas eu queria conversar um pouquinho mais diretamente e com o objetivo de entender agora as diferenças entre as pessoas, entre esses bichinhos dos seres humanos. Rô, o porquê que a diferença num sotaque, num gênero sexual, entre outras características que definem a nossa pessoa, gera tanta estranheza e tanta rejeição um do outro, hein? Aqui eu vou trazer... Seja muito bem-vindo por todos, Rô. Obrigado. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que eu vou trazer algumas linhas filosóficas aqui para a gente poder entender isso. Eu não vou... eu vou trazer muito mais na questão holística, todo esse ponto, assim, né? Que eu acho que é o objetivo e a minha linha, a linha que eu trabalho. Eu trabalho completamente na linha holística.
Quando a gente fala sobre as diferenças, principalmente diferença entre as pessoas, nós, seres humanos, temos como se fosse uma camada de proteção nossa, que a gente já fala assim, é diferente, eu não quero. Por quê? Porque se é diferente, eu vou ter que mudar por causa disso. Eu vou ter que abrir minha cabeça, eu vou ter que agir diferente com relação a isso. E o ser humano, ele não quer mudar. Então, por isso que é estranho para ele, assim, tudo que é diferente. Ele falou, mas isso não era assim. Então, quer dizer que agora está tudo mudando? De novo, a gente volta para aquilo que a gente falou na primeira parte. Não, tudo sempre esteve mudando, evoluindo. Sim. É que agora a gente sabe mais, a gente tem mais acesso. Né? E aí, quando a gente fala de diferença entre as pessoas, por exemplo, trazer um pouco o assunto do LGBTQIA+, né? Isso. Quando a gente fala aí do preconceito, quando você não aceita uma diferença, claramente você está se colocando acima dessa pessoa. Né? Você está se colocando como melhor que essa pessoa. Então, você tem como... você fala, olha, eu, Rodrigo, tenho a capacidade de te aceitar ou não. Então, eu tenho o poder disso. Você, que é diferente, você é menor que eu. Então, quando você começa a falar dessa forma, então, eu não aceito que outra pessoa faça isso. Não está dentro da sua linha, por mais que você acredite ou não em alguma coisa, aceitar a diferença de uma pessoa. Você não tem que aceitar nada. Você tem que conviver com aquilo. Você se colocar de eu aceito isso, você também está se colocando numa camada superior. Todo mundo tem a sua liberdade. A minha liberdade acaba quando a sua começa. Uhum. E a partir disso a gente começa a trabalhar não a aceitação, mas a convivência. Porque hoje a gente não está conseguindo nem conviver com pessoas diferentes, né? Então, a gente não está aceitando as diferenças mais, esse né? é o ponto. E como eu comentei na primeira parte do programa, e repito aqui, e quantas oportunidades nós estamos perdendo por essas portas que não abrimos, né, Ron? Com certeza, a gente deixa de crescer demais por causa dessa não aceitação, né? Por causa desse julgamento. Geralmente a gente julga coisa que a gente não entende, a gente tem preconceito de coisa que a gente nem sabe. Uhum. Muitas vezes a gente leva a nossa linha religiosa como a única verdade e através disso a gente quer que os outros se comportem com as coisas que eu acredito. Sim, sim. E sabe o que me preocupa, Rô? Muitas vezes quando a gente não abre essa porta para o diferente, ou como você bem colocou, numa posição, mesmo que inconsciente, ouvintes, a gente se coloca superior ao outro, numa posição de eu aceito ou não aceito, o quanto que num gesto que é tão habitual e tão aceito pela sociedade do julgamento e o aceitar ou não aceitar, nós possamos estar sendo cruéis com aquele que não foi aceito. Então, sim, a gente não gera nenhuma atividade positiva e, pelo contrário, ao não olhar nos olhos do outro, a não estender a mão ou dar, sim, os ouvidos para aquilo que a pessoa precisa dizer como verdade, a gente gera um movimento muito pior, que é essa crueldade de não aceitar. E não tem coisa pior, né, ouvintes, do que você não se sentir merecedor do amor, né? Não se sentir respeitado. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito e até por isso que o desejo de trazer esse assunto hoje era esse, né, Rô? É mostrar que independente do ser humano que você é, né, nas rótulos que você vive, né, como nos você títulos se que te deram, da como forma você que você se identifica, mesmo, né? Nós somos somente mais um ser humano procurando, né, respeito, procurando reconhecimento, e procurando evolução. O amor e evolução. Então, Rô, seguindo naquela linha que você também estuda e trabalha, que é da comunicação não violenta, ou outras teorias que você pode trazer aqui como dicas, pontos de reflexão e dicas para a gente mudar, como que a gente pode, identifiquei que eu tenho essa rejeição, identifiquei que eu sou rígido nesse aspecto e estava pecando nesse meu jeitinho de olhar para o próximo. Como que eu posso interagir com essa diferença, Rô? Como que eu posso mudar essa minha forma e começar esse pequeno exercício de ouvir, depois mostrar que enxerguei, até mesmo poder favorecer. No caso, por exemplo, você tem um trabalho novo, se você quiser poder contar, ajudando de forma tão importante, né, esse reconhecimento e esse respeito. Se você quiser dividir um pouquinho com a gente, tá bom, trazendo essas dicas, manda ver. Então, eu vou falar, acho que a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o que você me perguntou sobre a comunicação não violenta, né? Isso. Quando você fala sobre ótimo. Comunicação não violenta, não é que você vai ter uma comunicação passiva, muito pelo contrário. Você consegue sim impor a sua verdade, mesmo não agredindo ninguém. Hoje a gente ganha através do grito, ou falando demais, ou reclamando demais, né? Então,
quando você trabalha dentro da comunicação não violenta, você vai falar basicamente sobre a coisa que você mais domina. Ou não, você mesmo. Então, quando você vai comentar alguma coisa com alguém, você quiser se aproximar de alguém ou resolver algum problema doméstico, você está com muitos problemas com o seu marido, por exemplo, com a sua esposa, e toda vez que você puxa esse assunto, dá uma briga, porque as diferenças começam a ser muito gritantes, Sim. uma grande ferramenta de você trabalhar é a comunicação não violenta. E aí tem até uma formulinha, né, para você trabalhar comunicação não violenta. Então, se você me permite, eu vou até passar aqui. É isso que nós queremos, dicas, Rô. Então, assim, primeira coisa, quando geralmente a gente vai conversar com uma pessoa, vamos supor que eu e você estamos num relacionamento, e toda vez que eu fico em casa, eu estou limpando a casa, quando você chega, você joga as roupas, você deixa uma bagunça e você vai pro quarto. Então, geralmente, o que a nossa sociedade, como é que ela se comunica? Ah, você deixou isso aqui, então você é uma folgada, então eu já caio diretamente para o julgamento. Aí eu volto de novo para o julgamento e não aceitação da diferença. Então, se eu quiser resolver, eu vou até ser bem curto aqui, senão isso prolonga muito. Então, se eu quiser resolver isso de uma forma mais correta... Mas com certeza quem vive essa situação em casa vai adorar ouvir isso. Legal. Não tem um ser humano que não chega em casa e não taca as coisas pra longe, Exato. né? Joga tênis pra um lado, bolso pro outro. Então, como é que você vai conversar com essa pessoa? Então, ao invés de você falar assim, você deixa tudo jogado porque você é uma folgada e eu passei o dia inteiro limpando isso aqui, então você não tem relação com o meu sentimento, você não me considera... Você pode jogar diferente. Para você ter uma comunicação mais tranquila, você vai falar para a pessoa, olha, eu vi, então você vai primeiro mostrar o fato. Eu vi que você deixou as roupas fora do lugar. Você não julgou a pessoa, é um fato. Okay. Quando você deixa isso aqui, para mim, eu me sinto triste. Então você vai falar de quem você domina, você não está julgando a pessoa, você vai falar de como você se sentiu. Então, eu me senti mal, porque eu senti como se todo o meu trabalho do dia fosse jogado no lixo. Boa. E aí você não está julgando a pessoa, você está falando como você se sente com relação a isso. Então essa é a primeira parte. É você não mais falar baseado na atitude da pessoa, julgando ela. Você vai falar como você se sente quando a pessoa faz alguma coisa. Só que para isso você primeiro precisa entender como você se sente. Então a gente tem que voltar um pouquinho. Então, como é que você se sente? Você se sente triste, você se sente feliz, você se sente irritado, você se sente rejeitado. Então, por isso que a gente tem que voltar para aquela questão de se conhecer, de saber quais são os sentimentos. Porque a maioria das pessoas que fazem tratamento comigo, quando você pergunta para elas, como você passa seu dia? Qual é o seu sentimento diário? Não sei. Não sabe se ficou feliz, não sabe se ficou triste, não tem essa memória mais. E é interessante, a pessoa não se reconhece nos sentimentos, né? Ou não se identifica com alguma emoção durante o dia, mas no final do dia está frustrado por não ter o reconhecimento do outro. Sim. E aí dentro da comunicação não violenta, quando você fala para o outro sobre como você se sentiu, você também aí tem uma fórmula até, né? Parece uma fórmula matemática, mas quando você fala como você se sentiu, e logo em seguida você fala assim, eu gostaria de saber a sua opinião, e depois você logo em seguida faz um pedido. Então, como você faz essa matemática, a pessoa ela desarma. Porque ela vê que você não está julgando a questão dela. Mostra cada vez mais o quanto que você está disposto a ouvir também o lado dela. E se ela consegue te ajudar também para você resolver esse seu sentimento. Então, quando é um casal, é uma troca mútua. Agora, quando é uma pessoa diferente, você tem realmente que desarmar e parar de ver como se os seus olhos fossem os únicos olhos corretos da Terra. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que é esse o ponto. Isso. E aí, expandindo para o seu trabalho, então? Seu projeto novo? Ah, tá. Então, hoje eu tenho trabalhado, porque eu tenho percebido, assim, muito profundamente o quanto a comunidade LGBTQIA+, ela é excluída de muita coisa, né? Tanto da sociedade como um todo. Quando você vê um personagem LGBTQIA+, na novela, é sempre um personagem muito característico, sempre um núcleo de comédia. Então, toda vez você espera que um homossexual te faça rir, ou é o jeito dele, ou é isso, aquilo. Só que tem uma camada de dor que a sociedade não olha, que é a camada dos esquecidos também. Que é assim, esse núcleo não tem possibilidade de ir para a religião, porque a religião não aceita. Sim. Então, tem gente que vai para um outro tipo de religião que fala que é encosto, que fala que é obsessão. Tudo baseado
em literaturas de pessoas que não são homossexuais ou Sim. pessoas que passam ensinamentos falando de homossexual que também não são, então não sabem o que é, elas imaginam como seja. Quer dizer, o primeiro lugar de amparo deste grupo é um lugar onde não é regido por acolhimento e respeito. Exato. Então, o meu objetivo eu estou fazendo, na verdade, um trabalho voluntário, que eu mesmo criei dentro da Escola Ânima, que é para trazer um acolhimento e um suporte terapêutico para essas pessoas, para mostrar o alto valor, o encaixe na sociedade e também que eles possam ter experiências, também eventualmente, talvez se eles quiserem se formar numa nova profissão como terapeuta, que também virem terapeutas florais. Sim, é interessante isso, Rô. Primeiro que a gente tem que usar todas as ferramentas que nós temos. Então, às vezes é só escuta, é o olhar, né? É a presença atenta ou técnicas que aprendemos, né? Mas o que fez você sentir na pele a necessidade de agir e levar esse reconhecimento, esse acolhimento para eles? Tem alguma experiência, alguma história específica para dividir com a gente? Eu acho que eu tenho. Na verdade, quando você fala sobre o sofrimento do preconceito, eu acho que hoje se fala muito do lugar de fala, né? Eu acredito ou não acredito no lugar de fala. Depende muito da situação. Mas só uma pessoa que passa pelo preconceito e já passou por algum tipo de preconceito, passou por algum tipo de preocupação em ninguém aceitar quem você é ou como você é, seja pela cor da pele, seja pelo seu jeito de fala, por alguma coisa, essa pessoa consegue se conectar com outra pessoa de uma forma muito mais profunda, porque ela reconhece a dor. Então você vai também para a escuta, além da escuta ativa, você vai para a escuta empática. E aí nesse nível de conexão, você consegue ajudar a pessoa também a transcender alguma mudança. Muitas vezes, assim, às vezes eu vejo, vem pessoas que estavam fazendo algum tipo de terapia, e aí essa pessoa vira e fala assim para mim, mas eu tenho uma ansiedade muito grande dentro de mim, e aí minha psicóloga não chegou nisso, ou meu outro terapeuta não chegou nisso. E aí a gente tenta chegar na raiz, aí eu falo assim, como é que foi para você, por exemplo, se assumir para os seus pais? E aí você volta num ponto que ninguém nunca tocou, porque não sabe que o assumir é uma das maiores tensões que existem na vida de um homossexual. Você se assumir para a sociedade ou para os seus pais. Porque você principalmente para os pais, né? Que a gente idolatra, tem tanto respeito e até mesmo medo. Exato. Então, quando uma parte da sociedade está se preocupando em que roupa vai usar, se vai ficar com não sei quem, tem uma outra parte da sociedade, quando é mais jovem, que ela está preocupada como é que eu vou ser quem eu sou. E como é que você olha para isso estando de fora? Você tem que ter vivido isso. Eu imagino isso. Então, assim, o meu clique para isso foi falar assim, tem uma galera aqui que vem me procurar que ninguém tá olhando. Sim. Então eu vou olhar para essa galera. Muito, muito especial. Muito, muito querido. E aí começa o real acolhimento, né, Ron? Começa o acolhimento, que é o objetivo principal. Sim. E aí o objetivo é formar pessoas que acolham também outras pessoas. Justamente, justamente. E é interessante você falar isso, porque é justamente ali que é como posso falar, o portal para o mundo, que é o seu meio familiar, é o ambiente onde está, né, o seu pai, a sua mãe. A pessoa não consegue ser quem ela não consegue encontrar, né? Não sei, mediante tantos medos, você pode falar um pouquinho mais dessas crenças e valores que trazem esse medo, Rô, mas se ela não consegue encontrar ali, né, ouvidos, olhos e mãos que se estendam a ela, que aceitem ela, né, da forma com que ela é, permitindo que ela simplesmente seja, imagina ir para a rua, no meio social e profissional. Eu acho que deve ter ainda muita diferenciação. Você falou uma coisa importante que acontece, que é a responsabilidade social, assim, da sociedade, que acontece nas novelas, e realmente eu não tinha percebido, assim, de uma forma tão clara, e abro aqui tranquilamente isso para você, que os papéis que envolvem esse grupo sempre traz uma coisa irreverente, são sempre extremamente colorido, exato. Não está à frente de uma defesa, exato. À frente de uma família. E ele faz isso por quê? Para trazer a simpatia das pessoas ou para tentar trazer algum tipo de reconhecimento positivo? Então, na verdade, foi a única maneira que a sociedade enxergou de uma forma e conseguiu aceitar que existam homossexuais. É o melhor amigo da mulher, é o cabeleireiro. É sempre a pessoa também que está servindo, nunca a pessoa que está na posição de sucesso. Sim. Então, a gente vem de uma crença da sociedade que, assim,
E eu vou falar, gente, assim, eu já atendi bastante e a maioria das pessoas acham que não pode crescer nem evoluir porque tem um limite. Eu sou gay, então eu tenho um limite. Eu não vou poder ser rico, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ser CEO de uma empresa. O que acontece com etnias também. E que acontece até com mesmo muita com etnia mulheres. também, com muitas mulheres. Então, essa dor, até onde ninguém olha, essa dor, ela vai passando desapercebida por todo mundo. Então, você tem muita coisa para quebrar ali dentro daquela pessoa, de crença, de medo, de tristeza, tristezas profundas. Pensa, muitas vezes você se percebe diferente. Vamos falar de uma pessoa trans, né? Você se percebe diferente desde o momento que você nasceu, você sabe que você tá num corpo de uma mulher, mas você se vê como um homem. E aí, quando você vai contar para as pessoas, fica todo mundo em choque. E aí, a partir desse momento que todo mundo fica em choque, o que acontece? Você fala, eu não posso ser quem eu sou. E aí você fala, eu vou ser quem? Aí, nível de ansiedade. Aí você vai para um psicólogo, muitas vezes que seus pais pagam, ou para algum terapeuta que seus pais pagam, porque você ainda é uma pessoa nova. Sim. E aí essa pessoa fala, você está errado. Você precisa mudar. Você é uma mulher num corpo de mulher. Você fala, mas assim? Mas eu não me vejo. E é interessante isso, porque a postura do profissional da saúde é justamente amparar, não falar o que é certo e o que é errado. Com certeza. Né? Assim, é como você se sente e o que você precisa. E eu queria até deixar claro, eu não estou falando de todos, tá, gente? Estou falando de alguns casos que me contaram, tá? Assim, são coisas que vieram até mim. Sim, sim. Né? Não, com certeza. Tem muita gente que faz um trabalho maravilhoso em cima disso. Com certeza, com certeza. Sabe, Rô, semana que vem eu vou até aproveitar e fazer um convite pro pessoal, porque a gente está caminhando aqui pro final do programa. Semana que vem eu vou fazer um programa com um psicólogo, psicanalista, que vai falar justamente sobre a origem do sofrimento. E esse programa vem para complementar o nosso programa de hoje. E eu acho que eu convido todos para ouvirem um pouquinho mais sobre essas origens e fala sobre isso, porque muitas vezes aquela pessoa que, como a gente falou, que trabalha com estranheza, ou um profissional que não consegue acolher o outro, também sente aquela dor. Sim. Né? E não consegue trabalhar aquela dor em si, então a forma com que ele quer fortalecer o outro ou ajudar o outro é justamente dando aquelas frases fechadas, né, com vai dar tudo certo, ou procura o que é mais correto, que é o que todos fazem, assim você não vai sofrer com a diferença, Sim. ao invés de fazer o caminho que pode ser um pouco mais trabalhoso, um pouco mais longo, mas o que é o certo, que é vamos descobrir quem somos, vamos descobrir o que precisamos, né? Sim, eu acho que o objetivo principal do terapeuta, ainda mais terapeuta holístico, é fazer a pessoa florescer. Ótimo. Né? Quem ela é, do jeito que ela é, e não se importar com o meio social. Porque ela tem que construir a história dela e a liberdade dela. E aí eu deixo aqui os últimos segundinhos, Rô, porque chegamos no final. Ah, que pena. Justamente, adorei você terminar falando sobre florescer. Queria que você deixasse seu contato para a gente seguir essa prosa, né, junto com os nossos ouvintes, os ouvintes que se identificaram com o Rodrigo hoje, com a história e esse projeto social. Sejam muito bem-vindos a conversar com ele e seguirem juntos aí nessa jornada. Então, meu WhatsApp, meu telefone, né, da Escola Ânima é 11 93304 8039 e o Instagram é @escolaanima. Isso. Essas informações vão estar na postagem que eu vou deixar mais tarde para vocês no meu Instagram. Então, Rô, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus permita que você siga aí cuidando das pessoas e formando novos terapeutas como eu agora no Reiki, iniciando o mestrado com você. E que esse projeto ele realmente seja muito iluminado. Muito obrigado. Que chegue a eles, a você, gradualmente, todos aqueles que precisem desse amparo e estejam abertos, né, a receber tudo aquilo que vier de informação. Porque uma vez que você abre o canal com a divindade, né, com Deus, com um todo, a gente tem que estar, né, fortalecido e com coragem para seguir. Obrigada, Rô. Eu amo você. Paty. E amo vocês também, queridos ouvintes. Muito obrigada por mais um sábado juntinhos aqui na Vibe Mundial. E deixo o convite para sábado que vem seguirmos conectado e também acompanharem o nosso podcast, mais um que está sendo atualizado essa semana. Qualquer dúvida, escrevam no WhatsApp, escrevam no Instagram, no Facebook. Vamos seguir conectados. E como sempre, muita paz na cabeça e no coração de vocês. Até sábado que vem. Beijos, minhas flores.